te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Olá, irmãos, a paz, amados, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online, né, na qual nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, o segundo capítulo. E eu queria começar com vocês com uma palavra introdutória que está em João 15, de 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Em outras versões diz assim: para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, Senhor, para mais um estudo da Tua Palavra, com o coração grato, Deus, por esse estudo, pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, porque Tu, Senhor, nos amou primeiro e nós queremos permanecer neste amor, Senhor, guardando os Teus mandamentos, Senhor, para que a nossa alegria seja completa em Ti, Senhor. Nos alegramos, Senhor, porque essa igreja disponibiliza, Senhor, este canal, Deus, para que, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, chegue até cada um de nós e através de nós alcance vários corações, várias vidas sejam edificadas na Tua Palavra, vivificada, Senhor. Queremos ser construídos, Senhor, como uma casa espiritual. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa oração, receba essa aula. Espírito Santo de Deus, tenhas liberdade, Senhor, no agir, no operar e no falar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na aula passada, nós iniciamos o estudo, da primeira carta de Pedro, no segundo capítulo, E falamos sobre as implicações práticas da salvação na vida do crente cristão. Nos versículos 1 ao 3, Pedro fala à igreja, como desejar a palavra de Deus para a formação de um novo estilo de vida em Jesus Cristo. E do versículo 4 ao 8, nós começamos aí a identificar os salvos em Jesus Cristo, a identificar o povo de Deus. Através da palavra, Pedro vai dando uma identidade aos crentes cristãos, além de ser filhos. Porque nós no capítulo 1 nós vimos, falamos sobre o novo nascimento de Cristo Jesus. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como Filho de Deus são feitos também filhos de Deus. Então essa passa a ser a nossa primeira identidade em Cristo. Mas, além de sermos filhos, Deus vai nos identificando com outras características, Nós vamos sendo elevados, patenteados. E isso é para louvor e glória do nome do Senhor, e isso é um privilégio. Então, nos versículos 4 a 8 do capítulo 2 da primeira carta a Pedro, nós vemos que, além de filhos, nós somos pedras vivas, casa espiritual e sacerdócio santo. Aí eu peço aos irmãos que revejam, ou quem não viu, que assista a aula de sábado passado, do dia 27 de junho. Então vamos ao texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, dando continuidade. Nós vamos ler aí do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 8: E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós vemos aqui que no final do versículo 8, né, Pedro informa, né, orienta aos cristãos que, segundo as Escrituras, aqueles que rejeitam a pedra espiritual, da qual nós falamos na aula passada, né, a pedra preciosa, a pedra angular, que é Jesus Cristo, que é o alicerce da nossa vida, é o fundamento da nossa vida, aqueles que rejeitam essa pedra, eles também serão rejeitados na mesma medida. É isso que o final do versículo 8 que diz, para o que também foram destinados, é isso que significa esse para o que, né, também foram destinados. Que na mesma medida que as pessoas, né, os ímpios, aqueles que rejeitam esta palavra, né, de salvação, esta pedra angular, na mesma medida também eles serão rejeitados, né? E para esses que rejeitam a palavra de Deus, para esses que andam em desobediência, essa pedra, né, angular passará a ser o quê? Uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, né? Porque, como bem falamos na aula passada, aqueles que não têm, né, a pedra angular que forma o alicerce da nossa vida, da nossa edificação, porque somos edificados, construídos, casa espiritual, né? A sua vida não permanecerá de pé, porquanto, né, onde não há um alicerce, toda a construção é desmoronada. Amém? Então, seguindo no versículo 9, nós temos aí, né, outra conjunção coordenada adversativa. Mas, em outras versões fala, porém, vós sois a geração eleita. Então aí nós vamos recebendo, né, mais atributos de identificação como filhos de Deus, né? Mas contrariando aquilo que havia sido falado no versículo anterior, né? Aqueles que são desobedientes, né, estão destinados, né, à morte espiritual. Mas aqueles a quem Pedro escreve, né, os seus leitores, os crentes cristãos da época, e também alcança as nossas vidas hoje, na atualidade, mas o vós, né, a quem ele se dirige, os leitores, sois a geração eleita. Então, aqueles que andam em obediência, aqueles que aceitam a Jesus como o seu salvador, seu resgatador e seu remidor, essas pessoas, elas recebem, né, vamos dizer assim, uma patente, né, de geração eleita. A Igreja de Cristo, né, ela se torna uma geração eleita. Outras versões falam raça eleita, né? E também a gente vai ver, né, que assim como Deus escolheu Israel dentre as nações para ser, né, a nação eleita, a nação santa, né, e Israel rejeitou o Messias, não reconheceu Jesus como Messias, embora, né, através de estudos a gente veja que Jesus foi sim identificado como Messias, mas ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado pela cúpula religiosa da época. Então, Deus, né, na sua grande, infinita misericórdia e graça comum, né, passou a escolher, passou a eleger, né, pessoas de entre todas as nações para ser a sua igreja, né? E o que a gente conclui, né, dessa afirmação? Nós concluímos que a salvação, fazer parte desta geração santa, dessa geração eleita, dessa raça eleita, está disponível para todos aqueles que creem. Não apenas mais só para Israel,
mas também para todos aqueles que venham confessar e reconhecer, né, o sacrifício na cruz do Calvário como a justificação, né, daqueles que estavam devedores a Deus por conta dos seus pecados, né? E nós temos lá em Deuteronômio 7, 7, 8, que essa escolha do Senhor, né, essa decisão do Senhor por uma raça eleita, né, que agora passa a ser, está disponível para todos, né, essa decisão foi por amor e não por mérito, né, não por mérito, porque nós não merecemos nada, né, por isso falamos que é pela graça. E também lá em Isaías 43, do versículo 20 ao 21, nós tomamos conhecimento, né, da palavra do Senhor, né, através do profeta Isaías. Deus falando, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relata, né? Que bênção, que privilégio, né? Nós fazermos parte dessa raça eleita, dessa geração eleita, né? E seguindo no versículo, nós vemos aí, né, a declaração de Pedro que nós também somos sacerdócio real. Inclusive, na aula passada, nós falamos mais detalhadamente sobre o sacerdote, o que é ser um sacerdote, qual é a função de um sacerdote. Vocês revejam lá, né? Recapitulem lá na aula passada, do dia 27/6. Mas eu queria acrescentar aqui que, né, o adjetivo real, né, é associado ao sacerdócio, ele traz a ideia de quê? De que nós somos, sim, esse sacerdócio santo, né? Se assim nós nos consagrarmos, se assim nós estivermos em obediência ao Senhor, se assim nós deixarmos o Espírito Santo processar em nós a santidade de Deus, né? E além de ser um sacerdócio santo, aqui nós temos um adjetivo real, que quer dizer o quê? Que é algo que é originado de uma realeza. Então, nós somos sacerdotes, né, a serviço do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. E somos esse sacerdócio a serviço do Rei dos Reis para quê? Com um propósito de acrescentarmos, de proclamarmos, que nós vamos ver a seguir neste mesmo versículo, o reino de Deus. E quem é o Rei dos Reis, né? Jesus Cristo. Lá em Zacarias 6,13, o profeta, né, já falava acerca de Jesus como sacerdote e rei. Diz lá em Zacarias 6,13, ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Em Hebreus 10, do 19 ao 25, nós lemos lá também, que como sacerdote nós temos o privilégio, né? Temos o privilégio de entrarmos na presença de Deus através do único mediador Jesus Cristo. Porque nós sabemos, como diz também em 1 Timóteo 2,5, que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Apocalipse 1,6, diz também acerca do sacerdócio e da realeza de Jesus Cristo, né? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, em Apocalipse 1,6, nós vemos que nós também somos feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, né? Na medida que estamos com a nossa vida em Cristo. Como eu falei na aula passada, eu peço para que vocês, né, anotem as referências, né? Porque nem sempre teremos aqui tempo disponível para ler todas as referências, mas são referências importantes, né, para o nosso entendimento da palavra, né, e o mergulho, né, na palavra. Porque a palavra, né, ela é simples, mas não é porque é simples que ela é banal, né? Na simplicidade
tem que haver uma profundidade. Então, a palavra de Deus ela é simples, né? Não tem o que, né, a gente se espantar, nossa, são tantos termos, nossa, são tantos livros, são tantos capítulos, tantos versículos, tanta teologia, né? Mas a simplicidade está na palavra como está, né, no nosso Salvador Jesus Cristo. Mas a profundidade também está. Então, é necessário que a gente mergulhe, né, na leitura dos versículos aqui que dão apoio a esse estudo da primeira carta de Pedro, né, capítulo 2, e no estudo de toda a carta, né? E aí, continuando nesse versículo 9, nós temos aí que somos também a nação santa, né? A nação santa, somos os crentes, os cristãos separados do mundo com o propósito de Deus para servi-lo, né? Porque a palavra santa quer dizer separado. Então, se nós somos essa nação santa, nós somos uma nação, a igreja separada para servir a Deus segundo o seu propósito. E também o povo adquirido. Nós somos um povo adquirido, nós somos um povo exclusivo, um povo que foi preservado por Deus, uma herança de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Agora, essa identificação toda que Deus nos dá, né, nos privilegia com ela, ela tem um propósito, né? Não é para que fiquemos vaidosos, ficamos sim alegres, contentes, né, com tamanha honra, mas há um propósito em todas as coisas, né? Para Deus e tudo há um propósito. E para que, aí nós temos aí, né, a preposição associada ao que, né, que quer dizer propósito. Então, para que anuncieis virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um estudioso, né, MacArthur, que ele fala lá no seu livro de estudo, né, que este verbo anunciar, ele não é encontrado em nenhum outro lugar no Novo Testamento, né? Então, o anunciar é contar algo que não é conhecido de outra forma. E anunciar também é proclamar, né? Então, nós somos feitos tudo isso que foi dito anteriormente, né? Para que nós anunciemos, nós proclamemos quem? O quê? As virtudes, né? As virtudes aqui no grego é areté, né? Areté era algo que era conhecido daquela sociedade, né, romana da época, segundo a mitologia helenista, né, da qual eles eram idólatras, né? A mitologia é o conjunto de deuses, né, que os romanos, né, adoravam. Eram muitos deuses, né? Então a gente conhece, né, na literatura como a mitologia helenista. E essa palavra areté, né, no grego, era uma palavra muito conhecida deles que era usada para designar, né, as qualidades, as virtudes, as excelências dos deuses deles. Então, o Pedro emprega aqui esse substantivo, né? Esse substantivo aqui abstrato, aqui na sua carta, neste versículo. As virtudes. Então, nós temos o quê? A missão, né, de proclamar, de anunciar a excelência de quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem foi que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Jesus Cristo. Então nós temos, essa é a nossa missão principal, essa é a nossa missão primordial, em todo tempo e fora de tempo, anunciar Jesus Cristo, né? E nós temos lá alguns versículos, né, que falam da nossa elevação da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz, porque o próprio Jesus Cristo, ele se define como eu sou a luz do mundo, né? Em Efésios 5:8, o texto diz, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Em Colossenses 1:13,
né? É um versículo que eu gosto muito e me identifico, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, nós fomos arrancados do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor pela nossa declaração, pela nossa proclamação de que Jesus Cristo é o nosso único e Salvador, que nós reconhecemos o sacrifício na cruz por nós, que nós reconhecemos que nós somos pecadores, porque todos os pecados destituídos estão na glória do Senhor. E por isso nós precisamos ser regenerados pelo esse sangue, né, que foi propiciado na cruz para nos libertar da escravidão do pecado, né? E então Pedro segue aqui no versículo 10, né, falando que em outro tempo nós não éramos identificados como povo de Deus, mas agora nós somos o povo de Deus. Ele fala, né, para as igrejas, né, as igrejas da Ásia, especialmente ali da Galácia e toda aquela região, e fala, né, para nós hoje também, né, que nós não éramos povo de Deus, mas hoje nós somos povo de Deus, graças a Deus por isso, né? E lá em Tito 2,14, nós temos, né, o texto que nos diz o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Em Oséias 2,23, o profeta diz: E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Então, pela infinita misericórdia do Senhor e graça comum, né, pela sua criação, nós concluímos que a misericórdia do Senhor, a graça comum do Senhor, ela está disponível para todos. A salvação, ela está disponível para toda a criação, né, para que aqueles que recebam essa salvação em Cristo Jesus, eles sejam inseridos em todo esse contexto de nação eleita, de raça eleita, de sacerdócio real, né, de povo adquirido, porque o preço do sangue de Jesus Cristo já foi pago pelas nossas vidas, pela remissão das nossas vidas, pelo resgate da nossa vida, né, resgate da escravidão. Então, Deus, ele é um Deus de amor. Então, ele não é um Deus que faça acepção de pessoas, né? Nós estamos falando aqui para crentes cristãos, mas também você, irmão, que talvez não tenha ainda declarado Jesus como seu único e Salvador, essa salvação está disponível para você. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, estudando e mergulhando na palavra e sendo edificados, isso também está disponível para você, porque a graça de Deus, ela é comum. A graça é o favor que não merecemos e recebemos do Senhor. E aqui no versículo 10, diz que quando nós não éramos o povo e não tínhamos ainda alcançado a misericórdia, hoje nós alcançamos essa misericórdia. O que é a misericórdia do Senhor? Eu costumo falar que a misericórdia do Senhor é a bondade dele sobre as nossas fraquezas, né? E pela sua infinita bondade, né, ele não aplica em nós o castigo que nós mereceríamos, muito pelo contrário, né? O amor dele nos alcança e o amor dele nos atrai com laços de benignidade, como está dito em sua palavra, né? E continuando aí, nós temos no versículo 11 e 12, né, o resumo, o sumário da missão da igreja, né, na continuidade aqui, né, da missão que está no versículo 9. Vamos ler então o versículo 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós,
como de malfeitores. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, Pedro começa o versículo 11, né, com um vocativo, amados. Então, Pedro se reporta à sua igreja, né, num tom paternal. Amados do Senhor, amados os quais eu evangelizei, eu semeei a boa palavra, a palavra da salvação. Então, Pedro pede, né, a essa igreja, né, que como a peregrinos e forasteiros. O que a gente chama de peregrinos e forasteiros? Já foi falado assim um pouco sobre esses termos no capítulo 1. Então, nós temos que os peregrinos são estrangeiros residentes em outra pátria. E forasteiros são estrangeiros visitantes no local em certo tempo. Então, nós somos esses peregrinos e forasteiros porque, à medida que nós adentramos o reino de Deus, nós temos aqui esse tempo na terra sendo aperfeiçoados, proclamando a palavra do Senhor, mas essa terra, este mundo aqui, esta sociedade aqui, não nos pertence. Em Hebreus fala, né? Em Hebreus, vou falar aqui a referência para depois de vocês lerem, em Hebreus 11, do 8 ao 16, Hebreus 11, do 8 ao 16, nos informa que nós estamos viajando para uma cidade celestial, nós estamos caminhando rumo à cidade celestial que Jesus foi preparar morada para nós. Em Filipenses 3:20, fala que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que voltará. Maranata, vem Senhor Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. E no versículo 11 ainda, nós temos aí um pedido, né, de Pedro para que nós venhamos a nos abster das concupiscências carnais. Nós começamos o estudo desse capítulo, versículo 1, falando das coisas, das iniquidades que nós temos que nos despojar, né? E a referência está lá em Gálatas 5, 19, 21 e 1 Pedro 4, 3, falando sobre algumas concupiscências, algumas iniquidades que nós temos que nos abster. E Pedro fala aqui que as concupiscências na nossa carne, essas iniquidades, elas combatem contra a nossa alma. Então, a nossa vida cristã, irmãos, é como se fosse um campo de batalha. Nós estamos em constante militância, né? Em constante guerra. Como eu falei no final da aula passada, né, do nosso estudo, né, eu mencionei Efésios 6, e vocês leem lá Efésios 6 todo, mas em especial Efésios 6:11, diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos o quê? Nos livrar, nos equipar das astutas ciladas do inimigo, das astutas ciladas do diabo, das astutas ciladas do adversário. E ciladas em grego, ela quer dizer, essa palavra, esquemas, tentações. Então nós sabemos que o adversário da nossa alma, ele milita contra a gente, né? Ele milita nos tentando, formando esquemas, nos pondo encilados naquilo que nós somos fracos, porque cada um de nós, ainda que estejamos em Cristo, nós temos uma fraqueza a ser tratada pelo Espírito Santo, né? E por isso que ele diz que combatem contra a nossa alma. O homem, a formação do homem é tricotômica, né? É corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo são os olhos na nossa alma, são os nossos sentidos. E na alma está o quê? O nosso intelecto, a nossa mente, estão os nossos sentimentos, nossas emoções e o nosso poder de decisão e vontade. Então, as concupiscências, elas vão ser combatidas contra a nossa alma. E nós, por isso que na aula passada eu falei que a nossa mudança, o nosso estilo de vida novo em Cristo Jesus, ele é de dentro para fora. Porque na nossa alma, na nossa vontade, nós temos que decidir por mudança de vida, né? Nas nossas emoções, nossos sentimentos, nós temos que decidir mudá-los, não sermos mais levados por emoções e sentimentos, né? Nós temos sim que criar a nossa mente. A palavra de Deus diz que agora nós temos mente de Cristo, mas nós temos que nos apropriar
dessas verdades. E quando Pedro, né, o apóstolo Pedro diz que essa militância combate contra a nossa alma, nós temos sim que nos revestir de toda essa armadura, colocar por cima, né, das nossas vestes novas, vestes de louvor, vestes de alegria, né? Nós temos que colocar essa armadura todo dia, né? Cada item ali da armadura nós temos que nos revestir para combatermos, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Porque agora nós também somos seres espirituais. Então o adversário milita contra a nossa vida, né? Querendo, né, se apossar novamente, né, da nossa vida, querendo nos assediar com o pecado que foi destronado, como assim nós falamos na aula passada. Então, continuando no versículo 12, Pedro fala que de que forma nós combatemos, né, as concupiscências? Tendo o vosso viver honesto. Então, nós temos que ter o nosso modo de vida, um modo exemplar entre os gentios. E quem são os gentios? São os não cristãos, são aqueles com os quais convivemos, né, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, né, aqueles que ainda não alcançaram a salvação, ainda não confessaram a Jesus Cristo. Então, no meio da sociedade que nos observa, nós temos que ter um modo de vida exemplar, né? Para quê? Né? Porque naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação. Então, naquela época, os cristãos, né, eles eram o quê? Eles eram mal vistos, porque eles eram vistos como uma seita judaica, né? Então, assim como hoje também, muitos cristãos evangélicos não são bem vistos por conta do seu modo de viver, que não testemunha, né, Jesus Cristo, uma nova vida, né, nele, né, no seu próprio modo de ver, na sua conduta de vida. Então, infelizmente, né, a gente vê muito isso, quando às vezes nós vamos fazer uma compra, um crédito, se você falar que você é cristão, isso não te dá, né, isso não abre crédito para você, muito pelo contrário, pode até, né, fechar o seu crédito. Então, o que Pedro nos instrui hoje, né, como instruiu lá naquela época? Que nós tenhamos boa conduta, que nós não sejamos devedores, que nós não sejamos pessoas que adulteram, que traem, né? Pessoas que tenham um modo de vida exemplar, de forma que quando ele diz aqui, naquilo em que fala mal de vós, né, como de malfeitores, né, para que eles mordam a língua quando forem falar de nós, crentes cristãos, porque a nossa vida tem que testemunhar, né, dessa regeneração que foi feita no nosso viver, né, em Cristo Jesus. E que o nosso modo de vida exemplar venha glorificar a Deus no dia que essas pessoas que nos observam, né, que ainda não adentraram no reino de Deus, os ímpios, para que no dia que eles forem visitados pela salvação, eles possam lembrar, né, das nossas boas atitudes, das nossas boas obras. E seguindo aqui, nós temos então um desafio, né, como crentes cristãos, que é o proceder exemplar. Tá lá em Romanos 12, do 17 ao 21, versículo assim, bem importante, que fala sobre não pagar mal com mal, né, e vocês leiam lá. 2 Coríntios 8, Filipenses 2,15. Né, porque a nossa vida, vejam bem, irmãos, o procedimento exemplar nas nossas vidas, vai ter um poder evangelístico. As nossas próprias vidas vão evangelizar as pessoas. As pessoas vão ansiar, né, por ter esta vida em Cristo, né, que nós adquirimos pela graça, misericórdia de Deus, pela fé, né, através da qual nós fomos justificados. Então, versículo 13 ao 25, vamos ler aqui. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, Pedro continua aqui falando sobre o nosso
nossa boa conduta, a nossa atitude. E aqui ele vai falar que nós devemos ser submissos a toda ordenação humana, né? A toda instituição humana, porque toda instituição, né, ela é aprovada, né? Ela é concedida, né, por Deus, como está lá em Romanos 13. E nós temos então que toda ordenação humana foi instituída por Deus, porque Deus instituiu as organizações para quê? Segundo as leis, para nos proteger do caos e da desordem humana, né, como consequência natural do pecado. Nós temos as instituições do executivo, legislativo, judiciário, nós temos as nossas polícias, né, todos aqueles que têm figuras de autoridade sobre as nossas vidas, os professores, os pais, né, e as instituições, e principalmente a Constituição Federal. O próprio Jesus fala, lá em Mateus 22, 21, quando ele lhe é perguntado, ele fala ele pergunta de quem é aquela esfinge na moeda, é de César. Então ele responde, dai a César, pois o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que, dentro dessa sociedade, ainda que a palavra de Deus diga que não pertencemos a esse mundo, né, estamos aqui como peregrinos e forasteiros, nós temos que ter obediência e submissão às instituições estabelecidas, né, e principalmente à Constituição Federal. Então, nós devemos, como cristãos, em primeiro lugar, né, honrar aquilo que nos é imposto, né? Vamos dizer assim, os próprios impostos, nós temos que, né, honrar pagando, não defraudar, né? Pegar emprestado, pagar, né? E tantas outras coisas, não roubar, né? Todas essas coisas que estão estabelecidas através dessas instituições. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, porque todo governo ele é estabelecido por Deus, né? Ele é ordenado por Deus. Mas em Atos 5, 29 diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Deus estabeleceu o Estado para que esse Estado seja um agente de justiça. Mas a partir do momento que ele não exerce aquilo para o qual ele foi instituído, então ele perde ali, né, a sua veracidade. Então, importa mais obedecer a Deus, porque tudo aquilo que nós falamos que nós temos que estar em obediência é aquilo que não vai contrário à palavra de Deus. Ok, irmãos? Então, seguindo aqui, nós devemos orar pelas autoridades, e isso está lá em 1 Timóteo 2, de 1 ao 12. No versículo 15, diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como nós falamos anteriormente, a nossa conduta vai fazer com que aqueles que falam mal dos crentes cristãos mordam a língua, né, em observar que nós agimos da forma correta, seja moralmente falando, né, seja como cidadãos, em todos os papéis e áreas de nossa vida. No 16 diz, porque livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, a liberdade que nós temos em Cristo, porque não somos mais escravos, essa liberdade ela não nos autoriza a ter uma vida de libertinagem. Me entende, irmãos? A liberdade é para Cristo que vivemos. Então, nós fomos libertos, mas nós temos o Senhor Jesus como nosso agora novo patrão, vamos dizer assim, com aquele ao qual nós submetemos e obedecemos. Por isso nós falamos que ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial de vida. Então, quando nós falamos Senhor Jesus Cristo, nós estamos o quê? Delegando a ele o senhorio das nossas vidas. Então, nós nos dobramos diante dele como servos. Não nos dobramos diante dos homens, mas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a liberdade que nos foi dada é uma liberdade em Cristo Jesus. E não para fazer o que nós queremos, como muitas seitas, muitas filosofias pregavam, que somos tão salvos, então podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo, nossas atitudes, porque a nossa salvação está garantida. Não é bem assim, a nossa salvação tem que ser desenvolvida, né? E continuando, no 17, Pedro diz, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei.
Então, nós temos aqui honrar a todos e ao rei. O que era honrar? Honrar é respeitar. E aqui Pedro nos instrui que nós devemos honrar não apenas os nossos crentes, nossos irmãos crentes em Cristo, não apenas os nossos familiares, nossos pais, mas honrar a todos, respeitar a todos. Essa é a ordem, né, da atualidade, o respeito, o que mais tem faltado, porque falamos que vivemos numa democracia, mas a partir do momento que o outro expressa, né, o seu modo de pensar, né, as suas convicções, muitas das vezes aquela pessoa é rejeitada, é desrespeitada, né? E que democracia é essa, né? O respeito é a base de tudo, dos relacionamentos, porque Pedro agora está falando sobre relacionamentos nas diversas áreas da sociedade. Como crente cristão, ele tem que se relacionar. Então nós temos que ter um relacionamento de honra, de respeito com todas as pessoas, independente de classe social, né? Independente se aquela pessoa é rica ou pobre, se aquela pessoa é letrada ou iletrada, nós devemos respeitar a todos. E ao rei, que é o quê? São os governos. E ele, na sequência, ele fala que nós devemos amar os irmãos. Amar aqui, né, do grego agapau, é amar em fraternidade, amar os nossos irmãos em Cristo. E esse amor, um amor que seja expresso em atitudes, porque amor só de palavras, irmãos, esse aí não tem efeito nenhum, porque o próprio Deus, ele é o exemplo do amor em atitude, porque por nós ele enviou o seu único filho, né, para nos alcançar, para nos resgatar. Então, ele deu o exemplo maior de que amor ele é ligado a uma atitude. Então, amar os nossos irmãos, atender aos nossos irmãos, socorrer os pobres, né, visitar os enfermos e tudo aquilo que envolve atitudes em amor. Então, vocês leiam lá depois 1 Tessalonicenses 4:9 e 1 Pedro 1:22. E ele termina esse versículo 17, né, amar a fraternidade, temer a Deus, falando sobre o temer ao Senhor. O que é temer? Temer não é um medo, um amedrontamento de um castigo. Não, eu vou obedecer a Deus, né? Porque senão eu vou ser castigado, senão eu vou perder minha salvação. Não é esse temor. É um temor que reverencia a Deus. Né? Porque o nosso Deus, muitas das vezes, ele é proclamado como um Deus, né, que castiga. Não, o nosso Deus é um Deus de amor. O castigo, né, muitas vezes que atribuem ao Senhor, não é um castigo, é a consequência dos atos, né, dos seres humanos. Então, temer a Deus é reverenciar a Deus, é reconhecer quem Ele é. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que tudo pode, né? É o Deus que tem o controle de todas as coisas, que tem o controle da sua, da minha, das nossas vidas. Então, Pedro, né, orienta aos cristãos e a nós que nós devemos reverenciar a Deus, temer a Deus. E dos versículos em diante, nós vamos ver que do 18 ao 25, ele vai falar sobre o relacionamento dos servos com seus patrões. Ele vai falar sobre o relacionamento profissional dos crentes cristãos. E ele diz aqui no 18, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Então você tem que respeitar aquele que é seu patrão, aquele que te emprega, né? Independente de que ele seja bom ou mal. Você deve servir, né, aquele que te emprega, né, como se você estivesse servindo a Deus. E isso torna as coisas muito mais fáceis, né? Da gente tolerar muitas das vezes uma ignorância, né, uma injustiça. E ele vai continuar falando no 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, mais uma vez, nós
vemos aqui Cristo como nosso referencial. Aqui o referencial de quê? De sofrimento. Então, quando nós vamos olhar para a cruz, quando olhamos para a cruz, lembrar do sofrimento, da perseguição que Jesus teve, sendo que um homem, né, se despiu da sua glória e veio como um homem, mas um homem sem pecado, ele era 100% Deus, 100% homem, e ele é o nosso maior exemplo de sofrer calado, né? Então, que glória há, né, de ficarmos felizes só quando recebemos aplausos, né? Aqui ele diz que se sois esbofeteados e sofreis, nós também devemos glorificar o Senhor, porque aqui ele está falando para os servos da época, os servos aqui em grego não está se referindo aos escravos, mas sim aos empregados, né, que haviam na casa, os domésticos, que naquela época não haviam leis, né, instituições que garantiam, né, os trabalhadores. Muitos dos seus patrões, né, eles batiam-se nos seus servos, mas só que os servos eles revidavam, né, travavam luta mesmo corporal. E Pedro está aqui, né, falando sobre o relacionamento com o seu profissional. Então, ainda que você seja esbofeteado, não revide, né? Sofra como assim sofreu Jesus por nós. Porque, né, mesmo sendo injustiçados, como muitos crentes cristãos eram injustiçados naquela época, né, a justiça de Deus ela se faz. Né? Em Cristo Jesus, o nosso comportamento de não nos vingarmos, de não revidarmos, isso vai ser, né, um ponto positivo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para alcançarmos vida com o nosso testemunho. É isso que Pedro segue, né, falando. E depois nós temos, vocês vejam, leiam lá em Gálatas 1,13, o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que fala da sua transformação. Paulo era um perseguidor dos judeus, né? E quando ele tem o encontro com Cristo na estrada de Damasco, lá em Atos, que nós vemos isso, né? Ele é totalmente transformado, né? Então nós temos esse exemplo também, né, do apóstolo Paulo. Nós podemos ser transformados, né? Temos sim um temperamento, né? Uns, né, são mais melancólicos, né? Outros já são mais atirados, mas a nossa personalidade ela tem que estar sendo transformada em Cristo Jesus, né? O nosso caráter, né? As nossas atitudes, o conjunto das nossas atitudes, o nosso proceder, né? Ele tem que espelhar agora um caráter de Cristo. Por isso nós falamos caráter cristão. Então vocês leiam lá depois Gálatas 5, 1 e 13 também, e 1 Coríntios 7, 22. Nós temos também a referência Filipenses 2, 3, Hebreus 13, 11 e Romanos 12, 10. E continuando aqui no 19, 20, nós já lemos, né, o 20, lendo o 21 e em diante. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos salvos. Nós fomos libertos das moléstias, das enfermidades, né? Enfermidades no corpo, moléstias na alma, as questões psicológicas, psíquicas, também nós fomos libertos. Nós só temos que nos apropriar e buscar, né, a libertação na palavra do Senhor, como aqui nós estamos fazendo através desse estudo. No 25, porque éres como ovelhas desgarradas. Nós éramos como ovelhas sem pastor, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então Jesus Cristo, também lá em João, ele se intitula Eu sou o bom pastor. Né? E nós temos no Salmo 23, né? O Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. E ele termina o versículo dizendo que bondade e misericórdia, bondade e fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, a gente encerra aqui, né, esse breve estudo, né, da segunda parte do capítulo 2 da carta de 1 Pedro.
né? E que a gente possa se aprofundar, né? Se deleitar, né? Revendo todas as referências, relendo todo esse capítulo 2, né? E trazendo, né, para nós a eficácia da palavra, deixando que o Espírito Santo continue a ministrar nos seus corações, assim como ministrou no meu coração. Amém? Então, que Jesus Cristo continue a ser, né, o nosso referencial, como foi lido aí do versículo 21 ao 25, né? E que Hebreus 9, 28 diz que Cristo ofereceu-se para tirar nossos pecados e ele voltará a segunda vez aos que o esperam. Leiam lá também Romanos 6,10, 1 João 3,5, né, que diz que ele manifestou-se para tirar nossos pecados, para nos dar vida em abundância, né? Que nós nos apropriemos dessas verdades, né? Que nós carreguemos com orgulho, né? Não um orgulho que precede a ruína, mas como que estando gratos, contentes, né? Por tudo aquilo que Deus nos elevou, além de filhos, né? Tudo aquilo que nós estudamos aqui nesse capítulo 2. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, né? Que no sábado que vem vocês estejam aqui, né? E no estudo do capítulo 3, que será dado por outra professora, né? Que vocês estejam assim, ansiosos por dar continuidade ao estudo dessa carta tão maravilhosa que foi registrada na palavra. Amém? Vamos orar. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio. Eu entrego, Senhor, cada um ouvinte, Senhor. Senhor, que está nos assistindo em Tuas mãos. Eu entrego cada coração, cada mente, Senhor, para que Tu venha, Senhor, transformar, Deus. Para que Tu venha, Senhor, restaurar, Senhor. Para que Tu venha alcançar aquilo que precisa ser mudado, Senhor. E que Tu continue, Senhor, edificando a casa espiritual que cada um dos meus irmãos representa, Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu agradecimento, te louvando e te adorando por tudo que Tu és, Senhor. Oh, aleluia. Muito obrigada por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.